Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é por que investir em fundos imobiliários. Nós vamos discutir aqui sobre as principais características dos fundos imobiliários e, é claro, por que faz sentido você ter essa classe de ativos no seu portfólio. Bom, vamos falar primeiro de como um fundo imobiliário cresce. O primeiro ponto e de extrema importância é referente a uma legislação. Um fundo imobiliário ele deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Resumidamente, o que é isso? Todo fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% dos seus lucros aos cotistas semestralmente, mas a grande maioria dos fundos imobiliários faz isso mensalmente. E o que isso tem a ver com o crescimento do fundo? Se um fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% dos seus lucros aos cotistas, sobra apenas 5%. Com esses 5%, é praticamente impossível que esse fundo invista em crescimento, ele não tem recursos para isso. Esses 5% eles vão garantir apenas a manutenção do fundo. Eles vão ter que pagar profissionais, eles vão ter que eventualmente fazer algum reparo em algum imóvel. Então é muito pouco para que o fundo invista em crescimento. E ele é obrigado por lei a distribuir 95% dos seus lucros aos cotistas. Então, pessoal, o que vocês têm que esperar dessa classe de ativos? A renda. O foco principal ao investir nos fundos imobiliários é a renda. Vocês sabem também que os imóveis, ao longo do tempo, eles se valorizam, eles reajustam seu preço conforme a inflação e os melhores imóveis, os imóveis de primeira linha, eles valorizam até acima da inflação. Então, investindo nessa classe de ativos, você tem a garantia de que o seu patrimônio ele vai crescer conforme a inflação, os aluguéis também vão ser reajustados ao longo do tempo, porém, não espere uma supervalorização de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário ele não vai te entregar um retorno de 1000% em 2 anos. Dificilmente isso vai acontecer, é praticamente impossível. Uma ação, ela já pode te entregar isso, porque eles têm a possibilidade de reter lucros. E as empresas, elas têm maior escalabilidade do que os imóveis, é claro. Então, pessoal, reforçando, os fundos imobiliários são um instrumento para renda. Eles não são um instrumento tão favorável para crescimento patrimonial. Basicamente, você vai ter o reajuste conforme a inflação do seu patrimônio, vai ter também uma renda mensal, que vai te ajudar, com certeza, você poderá utilizar da forma que você preferir, certo? Bom, pessoal, um detalhe aqui para reforçar, não é todo fundo imobiliário que vai te entregar um bom retorno. É óbvio também que você tem que escolher bons fundos. Tem um portfólio bom, composto por imóveis de qualidade, porque os imóveis de qualidade é que vão se valorizar ao longo do tempo. Bom, e vamos lá, como um FII cresce. Um detalhe importante, que é o principal, na verdade, instrumento que faz com que os fundos imobiliários cresçam é a emissão, são as emissões. O que é uma emissão? É um evento para captação de dinheiro novo para o fundo realizar novos investimentos. Então, a essa altura, vocês já sabem o que é mercado primário, que é quando uma empresa abre capital e ela vende os seus ativos diretamente para o investidor, uma empresa, fundo imobiliário, enfim. Eles vendem os seus ativos diretamente para o investidor e o dinheiro do investidor vai para o caixa da empresa ou do fundo, enfim, para que seja utilizado em crescimento. No mercado secundário, o investidor ele negocia com outro investidor, eles negociam entre si e o dinheiro ele não vai para o caixa da empresa ou do fundo, certo? Então, uma forma dos fundos imobiliários eles realizarem a captação de recursos sem ser por meio do IPO, é realizando uma emissão.
certo? Então vamos imaginar aqui, simplificando bastante para vocês, que um fundo imobiliário ele tenha 10 cotas no mercado. Ele vai ter aqui essas 10 cotas, certo? E você é um dos cotistas. É só um exemplo, pessoal. Os fundos imobiliários têm inúmeras cotas, enfim, inúmeros investidores. Vamos imaginar que você tem uma cota. Você aqui com uma cota. O que você tem, então, com relação ao patrimônio do fundo? Você tem 10%, certo? Você vai ter aqui 10%. Vamos imaginar agora que esse fundo imobiliário, ele precisa, então, fazer uma emissão. Ele vai emitir mais 10 cotas. Vai emitir aqui mais 10. Pessoal, se o fundo emite 10 cotas, você percebe que você está sendo diluído? Ele passa a ter aqui 20 cotas e você, ao invés de ter 10% do patrimônio, você vai ter apenas 5% do patrimônio do fundo. Então, para que você mantenha o mesmo percentual, você vai ter que comprar mais uma cota, certo? Então, é isso que acontece. Os fundos eles realizam emissões, certo? Os investidores eles colocam dinheiro, só que esse dinheiro vai para o caixa do fundo imobiliário. Então, assim, ele pode investir em crescimento, certo? Só que isso dilui o cotista, dilui a sua participação no fundo. Aí você vai pensar, mas se eu não participar da emissão, eu vou ser diluído? Meu patrimônio ele sempre vai ser reduzido com relação ao fundo? Bom, em relação à sua participação, sim. Só que você tem que pensar também que o fundo está crescendo. Ele vai pegar recursos para investir em crescimento. Geralmente vai comprar novos imóveis, ou se for um fundo de papel, vai fazer novas aplicações em títulos. Então, se o fundo cresce, basicamente vai ficar elas por elas. E você, claro, deve entrar na emissão se perceber que o fundo é de qualidade, que essa emissão ela faz sentido, que ela vai sair mais em conta para o investidor. Geralmente, ela sai realmente mais barata para quem já é investidor do fundo. Então, os fundos imobiliários eles crescem através das emissões, só que essas emissões elas vão diluir o cotista, caso o cotista não participe. Diferente das empresas, que muitas vezes elas crescem utilizando os próprios recursos, elas utilizam parte dos seus lucros para investir em crescimento e não precisam diluir o acionista. Então tem essa grande diferença. Bom, pessoal, e vamos falar aqui como que você vai ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Basicamente, tem duas maneiras de fazer isso. É através da valorização da cota e dos dividendos, que são isentos de imposto de renda. Então, você pode comprar uma cota, se você perceber que um fundo imobiliário está descontado, você pode vendê-la após uma valorização e você vai embolsar o lucro. E você pode também, basicamente, manter essa cota e ganhar os dividendos mensais. Então, essas são as duas formas que você vai lucrar com os fundos imobiliários. Mas aqui, pessoal, eu quero falar com vocês sobre o ouro dos fundos imobiliários. Para que eles servem de fato? Pessoal, o ouro dos fundos imobiliários é justamente a renda. Eu não vejo sentido algum em você comprar um fundo imobiliário para vender após ter uma valorização da cota. Isso não faz sentido, é como um investidor em imóveis. Esse investidor, ele compra 1, 2, 3, 10 imóveis. Depois que ele chega em uma boa quantidade de imóveis e consegue alugar eles, ele não pensa se o imóvel dele está avaliado em 200 mil, 300 mil, 1 milhão. O foco dele é simplesmente alugar esses imóveis e viver de aluguel, viver de renda. É a mesma coisa que vocês têm que pensar sobre os fundos imobiliários. Como eu disse, o fundo imobiliário ele não vai te entregar uma supervalorização, mas ele vai te entregar uma renda recorrente. Você vai ter uma renda mensal, uma renda que você pode utilizar para reinvestir, para comprar novas cotas de fundos imobiliários, para comprar ações, para utilizar no seu dia a dia, se você precisar.
Então, o ouro dos fundos imobiliários é justamente a renda. E eles têm um papel fundamental na sua carteira. Essa geração de renda, ela vai te ajudar a aumentar o seu patrimônio. Os fundos imobiliários, eles também têm outra característica, que é a menor volatilidade. Como eles estão lastreados em imóveis, vocês sabem que os imóveis eles não têm queda brusca no seu valor de mercado. Isso é muito difícil de acontecer. Só se cair um avião no imóvel, acontecer uma coisa muito extraordinária, e mesmo assim esses imóveis têm seguros. Enfim, é muito difícil que um fundo imobiliário ele tenha uma queda brusca no mercado. Então, eles vão garantir também uma menor volatilidade no seu portfólio, não vai ter tanta oscilação. A renda vai estar caindo todos os meses na sua conta, certo? Então, basicamente, para que você vai investir em fundos imobiliários? Para ter renda, renda mensal. Bom, pessoal, com essa aula, o objetivo aqui é realmente trazer essa visão para vocês, essas características dos fundos imobiliários. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e vamos seguir. Vamos para a próxima aula.